Doutor Inácio e a sua obra. Capítulo 6. Livro Na Próxima Dimensão. Assunto: escândalos. Aos seguidores de plantão do Doutor Inácio, meu salve. Escândalos. Ai do mundo, por causa dos escândalos. Porque é mister que venham escândalos, mas ai daquele homem por quem o escândalo vem. Lembra-se desse versículo de Lucas 17, 1-2? Ai dos escândalos. Importa aqui dizer também, daqueles escândalos interiores em que trabalhamos neles através do pensamento. Quantos e quantos escândalos do nosso mundo psíquico fazendo mal à própria alma, não? Estamos longe de termos uma disciplina no que condiz à criação mental daquilo que nos satisfaz o imo do ser. Difícil, até então, o seu controle, não é mesmo? Se fosse arrancar a nossa mente por causa deles, ficaríamos quais zumbis de filmes de terror. Ou já estamos e não sabemos. A mediunidade como num todo, exerce uma importância muito grande para a humanidade. Carece ser melhor estudada, analisada, colocada em prática seguindo seus trâmites de conhecimento, educação e disciplina. Nada se consegue dela se não aperfeiçoarmos esse triângulo sagrado e seguro para que a espiritualidade possa contatar com médios dispostos a se doar com mais certeza e mais fé. Devemos também considerar dos falsos cristos e falsos profetas que enxameiam quais pragas na lavoura que é a humanidade planetária. Além deles e o que é pior, são as falanges que, comunadas com eles, fazem com que os médios invigilantes caiam em suas armadilhas, originando várias e várias contendas para a vida mediúnica desses trabalhadores do bem. Segundo Odilon Fernandes quanto aos médiuns, relatado no livro Na Próxima Dimensão, da lavra de Dr. Inácio Ferreira, através do médium Carlos Baxelli, a sintonia natural é aquela que se deseja, sem que o médium tenha, necessariamente, de perder a lucidez. É grave esse assunto, porque infelizmente existem medianeiros que quando conseguem uma sintonia com determinado espírito, seja ele, ignorante, trevoso ou superior, diz-se não lembrar de nada da comunicação. Isso, caso aconteça, é falta de estudo, de esclarecimento, porque mesmo não querendo, o médium, sim, lembra do que passa nesse intercâmbio. Os que não lembram de praticamente nada estão, ao meu ver, enlouquecidos, e se houvesse sanatórios, esse seria o lugar para esses. Pode-se até dizer em caso de possessão aguda, onde a pessoa fica mediunizada o tempo todo, fazendo e falando coisas que, em sã consciência não faria ou falaria. O transe mediúnico pode ocorrer de maneira quase imperceptível, sem necessidade de que o médium sofra alterações físicas de vulto, evidenciando o fenômeno. Retratou bem Odilon Fernandes. É bom que esclareçamos de que todos nós somos médiuns, independentes de religiões. Se sofremos intervenções tanto da espiritualidade superior quanto das sombras, é através dessa sintonia sutil que se desenvolve as nossas ações, os nossos pensamentos, os nossos gestos, as nossas vontades. É comum encontrarmos pessoas em descontrole mental impressionante, enquanto outras se valem do silêncio para agir diante do bem ou do mal assimilados. Por que isso acontece? Porque ainda não temos o controle de nós mesmos, deixando com que os espíritos ajam mais diretamente nas nossas ações, nos nossos sentimentos, no nosso destino. Vale aqui a dica. Devemos considerar que onde existam seres humanos, aí virão os escândalos. É nato de uma grande maioria provocar escândalos. Possivelmente a própria inconsciência seja o barril de pólvora para tanta insensatez, não é mesmo? Muito temos que melhorar realmente. Se já conseguimos controlar nossa língua, já é meio caminho andado, mas atrás dela, vêm os nossos pensamentos. Esses, dificilmente poderemos ter certa vitória concretizada até então. No mais das vezes, não somos donos das criações mentais que assolam nosso campo psíquico desordenadamente. Pensamos alhures. Não imaginamos a fedentina que envolve nosso espírito por falta de lucidez mental.
E hajam desodorantes e perfumes para tirar o cheiro nauseabundo que exala de nossos poros. E o pior que o mau cheiro ainda continua a exalar de nós. E onde se presencia humanos, existe certa empatia quanto aos impulsos negativos que graça a mente de muitos espíritos encarnados e desencarnados nesse mundo de meu Deus. Vivos, quantos supostos mortos se interagem numa teia magnética de difícil conscientização, porque o homem não consegue pensar por si só e quando isso acontece é regido por forças que acredita não existirem. Pobres diabos, esses. É tanto essa permuta de semelhante atrai semelhante que preferencialmente os médiuns, que são os espíritas de uma vida mais pública e estão sob a mira das lentes da opinião pública, além de tentar envolvê-los moralmente em delicadas situações, ocasionando escândalos para o enfraquecimento da fé, haverão de tentar manipular-lhes a vaidade e o personalismo, sabedores de que os médiuns nada mais são do que seres humanos. Como sempre digo, escândalos há por toda parte, principalmente quando o assunto tem fortes conotações religiosas. As mídias têm colocado a público escândalos que mereceriam uma certa visão mais concentrada de impulsos inferiores que ainda muitos trazem de personalidades vividas de outras existências. Não só porque deixou aqueles corpos no passado que o espírito que os animaram também deixa suas preferências, suas escolhas, suas tendências, seus gostos nocivamente implícitos. Temos tristes exemplos voltados para a igreja com a pedofilia, e médiuns que se entregaram aos prazeres da carne impedindo, assim, que a sua obra de anos incansáveis de credibilidade de uma fé ainda fragilizada, se transformasse em fel na boca de milhares e milhares de almas que contavam com uma suposta santidade. Não é assim que funciona a personalidade humana calcada em viciosos conceitos da sexualidade, da calúnia, dos disparates sem adesão do freio da consciência, essa mergulhada em conceitos e preconceitos falhos e inoportunos. Outros escândalos existem que maculam, de certa forma, o espírito carente de substanciosos frutos sazonados em princípios religiosos. Uma grande maioria não sabe rezar, não sabe controlar seus impulsos mentais, suas investidas indecorosas que apressam, dessa maneira, o contágio das forças negativas que o mantém no topo de um poder que não é totalmente seu. Forças mais ocultas, mais poderosas, se, não descobertas a tempo, pode fazer um estrago de proporções inimagináveis ao espírito incapaz de raciocinar com a nitidez que caracterize o Homo sapiens sapiens. Como disse muito bem Odilon Fernandes, se a terra não está preparada, é inútil lançar-se-lhe a semente. Não querendo ser pessimista para alguns, mas bastante realista, ainda não estamos preparados para aceitar a semente da verdade nas terras ainda áridas de nosso coração. E com esse despreparado para com elas, o joio dos escândalos é o alimento das eras daninhas que rodeiam, insensatas, mas conscientes das nossas fragilidades às claras. Pensemos nisso antes de procurarmos ser o que ainda não somos. É melhor mostrar uma santa ignorância do que usar de uma sabedoria mascarada em ideologias que não passam de alimento para os vermes do esgoto. Seríamos um deles? Vale aqui uma reflexão. Comigo, meu caro leitor amigo.